Thaís Herédia, nossa analista de economia, já está aqui no estúdio para trazer um pouco dos desdobramentos, as consequências, repercussões dessa nova ordem global. A primeira delas, o dólar afundando em escala global nessa reação do mundo às tarifas. A moeda americana despencou. Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Acho que essa frase do Trump, quando ele diz assim, tá aí a beleza do que nós estamos fazendo. A gente senta no banco do motorista e a gente decide o destino do mundo. Você sabe, Márcio, quando eu era criança, meu pai falava assim, minha filha, o dia que você se perguntar quem está errado, o mundo ou você, para pensar. Né? E o recado que os mercados deram hoje ao Trump é de que provavelmente o mundo não está errado. Né? Vamos dar uma olhada aqui, Márcio, vamos começar, porque tem muita informação para a gente dividir hoje. Sim. Da reação dos mercados. Os índices despencaram, como você disse na abertura, foi um movimento que começou na noite de ontem com a abertura dos mercados asiáticos, foi passando pela Europa até chegar nos Estados Unidos e o movimento aqui, claro, foi o mais agudo, foi o da maior perda. O índice S&P, por exemplo, teve a maior queda desde a pandemia, ou seja, é um movimento de pânico e de saída do mercado parecido com o que era lá a incerteza da chegada da Covid-19. Imagina isso. Essa é a medida da incerteza, né? Da imprevisibilidade do que vai acontecer e, mais do que isso, da insegurança de tudo que Trump está provocando. Então, esses números aqui dão essa dimensão do movimento. E quando a gente traz aqui perda do mercado de ações nos Estados Unidos, Márcio, nós estamos falando de perda de riqueza dos americanos. Mais da metade dos americanos tem a sua poupança, a sua aposentadoria investidas aqui na economia real. É uma economia madura em que o mercado de capitais responde pelo investimento, atende aos planos de investimento e aposentadoria das pessoas. Então, aqui nós estamos falando de perda de riqueza individual dos americanos. Óbvio que tem grandes investidores, mas nós estamos falando de perda de riqueza dos cidadãos, daqueles que investem a sua poupança no mercado acionário americano. Vamos dar uma olhada agora, Márcio, no movimento desses três índices. Eu pedi para o Einar Ribeiro, da Elos Aita, que é uma consultoria que faz esse acompanhamento de mercado, a data zero é o dia 20 de janeiro, quando o Donald Trump assume. Então, muita volatilidade desde então, até que quando ele começa a impor as tarifas, os índices vão despencando, e veja que o índice que mais perde, que é esse tom mais claro, é o índice da tecnologia, das empresas de tecnologia, que estão sendo bastante ameaçadas. Quer dizer, tudo bem que elas vieram de um hype, de uma alta muito forte, mas mesmo assim a perda e essa despencada aqui é exatamente no dia de hoje. Esse é um movimento que não aconteceu nas últimas 3 presidências. Então, Biden não foi assim e nem o Trump e nem Barack Obama aconteceu isso nos primeiros 100, 200 dias de uma perda dessa natureza. Vamos dar uma olhada agora em valores. O que quer dizer isso? Também uma conta feita pelo Einar Ribeiro da Elos Aita. De 20 de janeiro até hoje, a perda... de 20 de janeiro até hoje, o valor de mercado de todas as empresas americanas era de 61,402 bi, isso dá trilhões bilhões de reais, de dólares mesmo. Hoje, esse valor é de 54 bilhões. Então, todas as empresas no mercado valiam no dia 20 de janeiro pouco mais de 61 bilhões e 400 milhões de dólares. Hoje, elas estão valendo 54 bilhões. Uma perda, Márcio, de mais de 7 trilhões, aqui sim, de mais de 7 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil inteiro é de 2 trilhões de dólares. Então, foram mais de 3 PIBs brasileiros aqui, de 20 de janeiro até aqui. Esse é o tamanho da perda, é trilhões mesmo, viu? É trilhões. Esse é o tamanho da perda do valor de mercado, e quando eu falo da perda da riqueza dos americanos, eu estou trazendo esse número aqui. Esse aqui é só de hoje. Só de hoje. 3 trilhões de dólares. As perdas maiores aqui, Apple, 300 bilhões de dólares só hoje. As empresas que mais perderam foram exatamente as empresas de tecnologia, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla, todas essas perderam muito hoje. Então, é uma saída desse mercado muito forte. Vamos dar uma olhada agora como foi a reação do mercado aqui no Brasil.
A Bolsa Brasileira conseguiu se estabilizar, Márcio, praticamente estável, foi um dia de muita volatilidade. E aqui tem um movimento interessante porque as duas ações que têm maior peso no índice, Vale e Petrobras, tiveram uma perda muito forte de quase 4%. Porque todas as commodities tiveram uma perda de valor muito grande lá fora, inclusive o petróleo, que caiu quase 7%. Não só houve uma decisão de aumento de produção dos produtores, dos países produtores, como há uma visão de que as economias vão esfriar muito. E, portanto, a demanda pelo petróleo vai cair. Então, mesmo com essa queda dessas duas empresas que têm um peso relevante no Ibovespa, a Bolsa Brasileira ainda conseguiu se sustentar na contramão do que aconteceu lá fora. E aí o dólar, como você disse, o dólar derreteu contra todas as moedas. Aqui no Brasil não foi diferente. O dólar chegou a ser negociado até R$ 5,60 em algum momento do dia, Márcio, e acabou fechando assim. Vamos para fechar essa quantidade de informações que a gente está dividindo com vocês, só para vocês terem uma ideia de como foi o movimento frente a outras moedas fortíssimas, como é o caso do euro, quase 1,80 de perda do dólar frente ao euro. A libra esterlina, pouco mais de 0,5%. O iene japonês, 1,71%. E esse aqui de baixo é o índice do dólar, da moeda americana, contra uma cesta de moedas, a maior queda também em anos. Só para entender um pouco melhor isso, hoje Donald Trump, naquela entrevista que ele deu a bordo do Air Force One, ele falou que tudo isso é um período de transição. E aí, quando perguntado em quanto tempo a gente vai ter uma manufatura forte, como o senhor quer fazer, uma nova manufatura, uma nova indústria dentro dessa nova ordem mundial. E ele falou, 1 ano e meio, 2 anos. É possível isso, Thaís? Não, não é factível, né, Márcio? Até porque a premissa que ele quer induzir a volta do investimento nos Estados Unidos, em alguma medida ela vai acontecer, mas a premissa básica para investimentos, primeiro, dessa natureza, é confiança, é segurança. E o que nós estamos mostrando aqui é que a confiança pulou pela janela e a segurança também. O clima é uma crise de confiança absurda, é uma crise de credibilidade dessa que é a maior economia do mundo. Se eu não tenho segurança para botar meu dinheiro nos Estados Unidos, né? Então essa premissa já se foi. E a segunda premissa de investimentos em manufatura, como já dissemos aqui, é que não existe nenhuma fábrica no mundo capaz de ter os seus 100% dos seus insumos fabricados no quintal de casa. Então, são duas coisas que não vão atender nem num período de transição de 1 ano e meio, 2, não é factível, mas diante da situação que ele mesmo está provocando no mundo inteiro. Isso talvez explique por que a revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas no mundo, estampou na capa da edição de hoje a expressão Dia da Ruína. Para Trump era o dia da libertação, mas para a revista The Economist, ontem foi o dia da ruína. E talvez hoje tenha sido o dia da ruína 2, as consequências e desdobramentos daquele dia da ruína. Claro, se referindo ao anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas a praticamente todos os países do mundo, Thaís. Olha, essa imagem é uma imagem muito forte, porque é a imagem de Donald Trump cerrando os Estados Unidos do resto do mundo. Como se fosse possível fazer isso, né? E não percebendo que vai cair no buraco que ele mesmo próprio está construindo. Exatamente. Então, ele tá cerrando os Estados Unidos no mundo para afundar a economia americana, né? Ontem foi um dia histórico, a The Economist tenta marcar essa data como a data em que ele afunda a ordem econômica mundial, que, inclusive, promoveu o maior crescimento da história americana. E é importante destacar também, para o mercado asiático, a revista tem uma outra capa, mas a mensagem é muito parecida, dizendo como vai ser fortalecida a imagem, a força chinesa, a indústria chinesa, a economia chinesa, com essas medidas aqui. Olha lá. Make China Great Again. Tem vários memes. Olha, é claro que todo mundo aproveita situações assim de crise para fazer memes e tal. O assunto é seríssimo, a insegurança é enorme. Acabei de ressaltar aqui a perda de riqueza absurda das pessoas. Mas tem uns memes assim do tipo Xi Jinping comendo pipoca, assistindo os Estados Unidos provocarem o seu próprio colapso sem ela precisar fazer nada. Muito obrigado, Thaís Heredia, que volta nessa edição do CNN Prime Time.